Abra sua Bíblia, como disse, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. 2 Crônicas, capítulo 7. Versículo 15. Ah, te peguei. Pastor, por que o senhor me pegou? Você achou que eu fosse ler o 14. Mas nós vamos ler também o 14. Que desse capítulo é o mais conhecido. Mas nós vamos começar pelo 15. E vamos entender por que eu estou começando pelo 15. Assentados como os irmãos se encontram, faremos essa leitura juntos. Por favor, juntos. Toda a igreja. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Você crê nisso? Adore ao Senhor com as suas mãos, porque Ele é digno do seu louvor. Aleluia. O que é que está acontecendo na terra? O que está acontecendo na terra? Você vai ali no Nordeste, não precisa ir muito longe não. No sul da Bahia, está uma seca. Você vai no sul, uma enchente. Você soube certamente que no Rio de Janeiro, em alguns lugares, nós tivemos frio. Agora, recentemente, 5 graus negativo no Rio de Janeiro. O que está acontecendo com a Terra? Obviamente, os mais globalistas vão dizer, é um fenômeno natural, porque desmatamento, nós tivemos um período de extração da terra sem controle, nós mexemos no mar, e eu ouvi a semana inteira pessoas falando assim, pastor, o Flamengo é o aterro? É. Então qualquer dia o mar vai tomar o aterro? Pode sim. Eu me recordo, quando meu pai estava vivo, que meu pai dizia isso, que um dia o mar ia tomar a porção de terra que nós sabemos que o aterro do Flamengo, tudo foi aterrado. Parte da Praça 15 foi aterrada. Uma boa parte de Copacabana, onde tem o calçadão, foi aterrado. E um dia o mar vai tomar isso tudo. E os mais otimistas dizem que tomaria tudo mesmo. Sumiria uma boa parte dessas regiões que foram mencionadas. Ainda disse mais, quando vivo estava meu velho pai, que o Corcovado, Cristo Redentor, não é Corcovado, né? Cristo Redentor, um avião ia bater nele e ia destruir. A senhora lembra disso, mãe? Isso há muito tempo. Eu era pequeno e meu pai já tinha essas histórias e contava essas histórias. Quando as Torres Gêmeas caíram nos Estados Unidos, eu lembrei, eu falei, a próxima vez vai ser o quê? O Cristo. Meu pai tem razão. Todas as vezes que eu passo pela ponte Rio-Niterói, quem tem o hábito de fazer isso, vem a aeronave de todo lugar do Brasil para tomar o pouso no Santos Dumont e passa muito próximo. E todas as vezes que eu passo e tenho a oportunidade de ver uma aeronave se aproximando da ponte, eu fico pensando assim, é hoje que o Cristo Redentor cai. Por que nós somos assim? Porque a terra está assim. A coisa está muito ruim em todos os lugares. Com certeza você já ouviu falar da página Catumbi da Deprê. Eu estou numa aqui que me botaram lá de Realengo pegando fogo, que não tem nada com Deus, irmão. Se fosse de Deus, seria bom. Mas é um grupo que aonde tiver tiroteio, assalto, eles avisam para você não passar.
Certamente você deve estar em algum grupo assim também. O que está acontecendo com a terra, gente? O que é isso? E nós não precisamos ir muito longe. Aqui mesmo, há pouco tempo atrás, eu me recordo que nós saímos, não tinha um único barulho na rua. Tinha gente passando, mas não tinha barulho. Nós ouvíamos as músicas lá em cima dos morros. Consegue entender? A coisa saiu do lugar. E hoje, graças a Deus, nós estamos em paz, porque no domingo passado nós tivemos que fechar as portas do santuário, porque o barulho era tão grande, e ao terminar eu saí, fui até ali, era um carro com 2 caixinhas de som, e o barulho era tão grande que o barulho do coração fazia assim. Não tinha jeito do coração não ficar sem tremer. Isso é o que está acontecendo com a terra hoje. Está tudo fora do lugar. E pode ser que você também na sua casa consiga enxergar que tem coisa fora do lugar. Pode ser que o Espírito Santo já te deu uma visão clara daquilo que o Senhor tem para falar essa noite ao seu coração, e você vai falar assim: eu também não sei o que está acontecendo com a minha vida, mas eu tenho certeza que essa noite Deus vai colocar alguma coisa no lugar na minha vida. E aí eu separei esse texto, porque algumas verdades estão no versículo 15, que elas se completam no versículo 14, e elas se estendem no versículo 16. Então vamos ler agora o versículo 14. Por favor, toda a igreja. Vamos ler o versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, só um minuto. Pedrinho cantou agora há pouco. Nós combinamos, varão? Igual de manhã. Os irmãos estão entendendo? É sinal que Deus está o quê? Falando. Certo? Combinado? Foi combinado? Vocês passam para mim, Cristiane, você passa para mim a ordem do culto, você sabe exatamente o que o pastor vai pregar e eu sei exatamente como vai ser os cânticos. É isso, Camille? É assim que funciona? Você me fala o que vai, o que não vem? Não. Você consegue entender que Deus está falando? Consegue? Se não está falando, tem alguma coisa fora do lugar aí. Se você não acredita, é porque tem coisa já fora do lugar aí. Porque aqui nada saiu do lugar. Se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, agora, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso é uma promessa condicionada, por isso tem lá se. Mas o segredo dessa promessa está no versículo 15. Esse é o grande momento daqueles que identificam que a terra tem uma porção de coisa fora do lugar e que você também pode ter coisa fora do lugar na tua vida. Você precisa reconhecer isso. Senhor, eu estou entendendo, porque eu sou teu povo, eu chamo pelo teu nome, eu me humilho, eu oro, eu busco o Senhor, eu já me converti dos meus maus caminhos, mas o Senhor não tem me ouvido. O Senhor não tem perdoado os meus pecados. Eu sinto o peso do meu pecado. O Senhor não tem sarado a minha terra, ou seja, aonde eu estou, tudo e tudo mesmo está o quê? Doente. Sabe como que acaba a bagunça que está no nosso bairro? Você tem que sair daqui comprometido em orar pelo teu bairro. Você tem que sair daqui falando assim: eu vou orar pelo Catumbi. Eu vou orar. Não é para fechar nada não, queridos. É para a bagunça sair. Lá na tua casa, você tem que orar pela tua casa. Para a bagunça que está na tua casa, acabar.
na tua cabeça. Quantas pessoas estão confusas, não sabem o que vão fazer exatamente amanhã. Podem ter uma noção do que vão fazer amanhã. Isso chama-se rotina. E deve ser muito infeliz uma pessoa que vive na rotina. Fazendo todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. 30 anos passados, ele está fazendo o quê? A mesma coisa. Deve ser uma coisa muito chata. Mas para isso mudar, o verso 15 tem que começar a ter uma nova direção na tua vida. Primeira lição, verso 15, por favor. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer aonde? Tem lugar para fazer isso. Que tipo de compromisso você tem com esse lugar? Que tipo de importância você dá àquilo que você está fazendo agora? Que tipo de valor? Valor tem vários tipos de valor. Mas que tipo de valor, seja ele qual for, você dá por aquilo que você está fazendo agora? Algumas coisas são transitórias. Que, o pastor explica, algumas coisas vão passar. Mas aquilo que você está fazendo aqui te garante o verso 14. Volta, por favor, o versículo 14. Olha a garantia. Eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Então eu preciso estar aqui para Deus perdoar os meus. Tem gente que chega e vai embora e não acha que é pecador. Esqueceu que é pecador. Nós já abolimos, depois de Lutero, depois da reforma, a obrigação de confessar isso para um homem, graças a Deus. Ninguém precisa confessar nada para mim, para o sacerdote. Mas quando você estiver aqui, aproveita para confessar a Jesus. Aproveita para falar com Deus os seus pecados. Aproveita para colocar na mão do homem certo, que é o que cura e liberta, que livra o homem do pecado, os seus pecados. Conta para ele os seus pecados. Qual foi a última vez que você chegou no culto e falou para Jesus os seus pecados? Ou não tem pecado? Temos pecados. Como que nós queremos que Deus ouça a minha oração se eu não consigo entender que o verdadeiro valor, motivo de nós estarmos aqui, e graças a Deus por isso, é porque aqui nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Você não depende de ofertar, você não depende de sacrificar, você não depende de que ninguém pague promessa por você, acenda a vela, ninguém vai fazer ebó, ninguém vai fazer nada. Basta você confessar com a sua boca o Senhor, o seu pecado. E o que a palavra diz? Se você confessar, eu vou perdoar. Compreende o que acontece? Se você parar para pensar, você, de janeiro até aqui, já fez pelo menos uns 50 cultos. E nesses 50 cultos esqueceu de, antes de fazer qualquer outra coisa, pedir perdão pelos seus pecados. Que Deus coloque no seu coração isso, para Deus sarar a sua terra, para Deus sarar o nosso Catumbi. As pessoas que estão aqui, quando chegarem aqui, precisam sair daqui com seus pecados perdoados. Mas a segunda coisa, ele diz assim, perdoarei os seus pecados e sararei, mas não para aí. Verso 16, por favor. Vamos juntos? Juntos. Porque escolhi e santifiquei este templo. Não é qualquer coisa que eu faço aqui que Deus recebe. Não é de qualquer maneira. Por que o mundo está de cabeça para baixo? Porque a igreja está faltando com aquilo que Deus espera dela. O que Deus espera dela? Porque Deus nos escolheu e santificou este lugar. Então o que eu estou fazendo aqui é santo. O que eu estou fazendo aqui é separado. O que eu estou fazendo aqui não é para homens.
O que eu estou fazendo aqui não é para televisão. O que eu estou fazendo aqui não é para enriquecer a minha vida. Não é para que eu receba algum benefício. O que eu estou fazendo aqui é para o santo, 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 que é o Senhor deste lugar. O mundo fez a gente esquecer disso. E a palavra que mais se relaciona a isso chama-se mundanismo. O que é o mundanismo? O mundo dentro das coisas santas. Que é diferente de paganismo. O que é o paganismo? É a ausência de Deus nas coisas santas. Nós não somos pagãos. Nós cremos em Deus. Mas muitos não são espirituais. São mundanos. Parece que dói quando a gente ouve uma verdade como essa que diz assim: mas Senhor, será que sou eu o mundano? Então vamos lá. Primeira característica de uma pessoa mundana. Volta o versículo 14, por gentileza. Primeira característica de uma pessoa mundana, verso 14. Se o meu povo, que chama pelo meu nome, fizer o quê? O mundano não se humilha. Mundano? O cara é soberbo, arrogante, prepotente, orgulhoso, vaidoso, egoísta, avarento. Compreenderam? Ele não, se você tem alguma tendência a essas características, você não consegue se humilhar. E quem não se humilha não é o quê? Exaltado. Você quer ser exaltado? Quer ser exaltado? Se humilhe. Quer ser o primeiro? Quer ser o primeiro? Faz assim. O que diz a Bíblia? Seja o último. Quer ser grande? Senhor, tu sabes que neste lugar o Senhor vai levantar pessoas grandes. Amém? Mas para isso nós precisamos aprender a nos humilhar. Nós não podemos ser altivos, soberbos, arrogantes, porque se houver um desses sentimentos, atrapalha a ação do Espírito Santo em colocar a tua vida no lugar. Olha que coisa interessante. Quando nós associamos a pedir perdão pelos pecados, obviamente os mais santos, que é o item 2, diz assim: mas eu já estou livre de uma porção de coisa, mas eu vou mexer um pouquinho com você. Amai os vossos irmãos. Se eu deixo de amá-los, isso é o quê? Pecado. Basta isso. Basta deixar de amar o irmão. Já não estou cumprindo a lei. E não cumprindo a lei, eu estou em pecado. Por mais santo dos santos, que não crê mais nisso, quero lembrar você, todo homem vai dar conta de si mesmo, ou seja, vai ter prestação de conta para todo mundo. Todo mundo vai prestar conta, irmão. Mais cedo ou mais tarde, hoje conversando com o Lucas saiu comigo na parte da tarde, ele falou assim: pai, quando alguém morre, vai direto para o céu ou fica em algum lugar para depois ir para o céu? E aí eu expliquei a ele que existem algumas correntes, algumas formas de interpretação, mas o meu entendimento é que quem morre descansa até o dia do arrebatamento. E esse lugar onde descansa, como disse o Senhor Jesus Cristo, que está preparado para aqueles que são salvos, está descansando. Mas os que morrem sem o perdão do seu pecado, já começam, não descansa, é tormento. Tormento quer dizer, não é descanso. É tormento, o cara já sabe que vai, mas não foi ainda. Olha que coisa ruim. Já imaginou? Sabe que vai, para onde? Para um lugar ruim, mas não foi ainda. Mas no dia do juízo final, e eu espero estar vivo. Primeiro, Apocalipse capítulo 16, depois o capítulo 18. Primeiro a igreja vai e pergunta os anjos: quem são esses? São os que vieram da grande tribulação e foram arrebatados. Tá bom. E esses que chegaram, esses foram arrebatados.
foram tirados da sepultura, e Deus levantou dos mortos, e foi para um lugar onde só tem gente santa, que entendeu que precisa viver uma vida de santidade. Não tem meio santo, ou domingo de manhã ele é santo, e domingo à noite ele não é nada, ou vice-versa, né? O bom é que Deus é onisciente. Eu estou lembrando de uma propriedade que é um atributo de Deus, que Deus sabe quem é e quem não é. E Tiago diz isso claramente: não sou eu que sou juiz, eu não tenho a capacidade de julgar. Nem seria eu capaz de dizer quem é bom e quem é ruim. Olha que coisa tremenda. Mas os santos se conhecem. Os santos se falam. Os santos têm as mesmas características. Os santos têm a mesma língua. Os santos têm os mesmos hábitos, têm os mesmos costumes. Porque nós herdamos essa característica de quem? De Jesus. Então o mundo pode estar de cabeça para baixo, mas a minha vida não, porque agora a minha vida está em Jesus. O mundo pode estar vivendo o mundo, eu não posso viver o mundo. Eu tenho que ser inimigo do mundo, eu preciso declarar isso. Eu decido não ser amigo daquilo que é inimigo de Deus. Eu decido não querer as coisas que Deus não gosta. Eu decidi. Porque agora eu sei que isso vai mudar a minha vida. Essa tendência faz a grande diferença da forma como Deus se manifesta na vida individual dos irmãos. Porque a oração, ela é muito genérica. O que é genérico? Você já tomou um remédio genérico? Já? É uma coisa com nome igual, mas feito de coisas diferentes. E que eles dizem que funciona, mas a gente sabe que muitas vezes não tem a mesma potência. Não funciona com a mesma eficácia. Então eu não quero nada genérico. Ah, Jesus, eu não quero ser genérico de Jesus. Eu quero ser o quê? Semelhante, ter as mesmas características. As pessoas precisam me confundir com Ele. As pessoas precisam te confundir com Jesus. Sua maneira de andar, sua maneira de falar, sua maneira de se comportar, sua maneira de tratar, sua maneira de rir, sua maneira de chorar, porque Jesus não chorou. Eu também posso chorar. Sua maneira de comer. As pessoas precisam te confundir com Jesus. Se possível, esquecer o teu nome e referir-se a você, único e exclusivamente, agora com o nome de Cristo. Quem é aquele ali? Aquele ali é um santo homem. Lavado, remido dos seus pecados. E por onde ele vai, por onde ele passar, todo mundo sabe que ele está com Jesus. E o santo Jesus está com ele. Por isso o mundo está do jeito que está. Porque a igreja cedeu espaço para o mundanismo. Cedeu lugar para as coisas que não são de Deus. E finalizo, amados, no verso 17, considerando que, vamos juntos? Se você andar diante de mim como fez seu pai, poxa, pastor, agora eu entendi. O senhor pregou de manhã sobre quem? Tem alguma coisa aí. E alguém lembra a mensagem de manhã? Não fala quem veio de manhã. Quem veio de manhã aqui não pode falar. Quais são as 3 características do pastoreio de Davi? A primeira.
Como é? Coração segundo quem? Segundo Deus. E para que você se torne alguém com coração segundo Deus, tem que pedir perdão o quê? Seu pecado. Quando Davi errou, Davi não escondeu o seu erro de ninguém e falou para todo mundo, ó, eu estou sentindo uma tristeza, eu perdi a alegria da minha, tá ruim, Senhor, tá ruim. Eu me contaminei com uma porção de coisa ruim. Mas, Senhor, muda esse coração. Qual é a segunda característica? Determinação. Eu vou ficar esperando a coisa acontecer para eu voltar para o Senhor? Precisa? O mundo ficar pior para você entender que o mundo jaz no maligno, que o maligno é o príncipe desse mundo, que o Senhor deste mundo quer destruir você, a sua casa. Precisa ficar pior? Precisa? Não, precisa não, já está ruim demais. Não precisa. Eu me recordei agora, no filme 1 dos Tartaruga Ninja, quando eles ainda eram pequenininhos, no laboratório. Uma menininha adotou, lembram deles? Lembra? Quem viu o filme? Depois ela cresce, as tartarugas cresceram e viraram um herói. Não é assim? O filme tem essa, não é assim? Mas eles esqueceram dela e ela esqueceu deles? Não. Quem nasceu de novo aqui em Cristo Jesus? Levante a mão. Você sabia que o mundo não se esqueceu de você? Fica assim, fica assim. Tem amigos seus que ainda não sabem que você é de Jesus? Tem pessoas próximas a você que não conseguem identificar nenhuma característica de Cristo em você? Eles não esquecem de você. Não abaixa não, irmão. Está com o braço doendo? Muda, bota o outro. Isso. Mas eu não quero que eles esqueçam de mim. Eu quero que eles vejam em mim a transformação que Jesus fez. Eu louvo ao Senhor porque essa transformação é viva. Essa transformação é diária. Essa transformação é nessa terra. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que tem a igreja de Jesus. Essa transformação é para mostrar para o mundo. Coração, determinação, e qual é a última palavra ligada a Davi? Superar. Quando você achar que não pode, eu quero declarar agora em nome de Jesus, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. E o que te fortalece, irmão, sabe aonde é o teu ponto fraco. O que te fortalece vai te fortalecer onde você é fraco. Não vai mexer naquilo que você está forte. Ele não quer que você mude aquilo que está bom. Ele quer que você mude o que está ruim. É isso que o texto está falando. Se o meu povo se humilhar e orar e buscar o meu caminho, eu vou fazer uma opção de coisa com ele. Mas se ele não fizer isso, quem lê o capítulo todo, sabe? Só traz troço ruim, irmão. Só vai acontecer coisa ruim. E daqui para lá, ou seja, quando você sai da presença de Deus, só é deserto, 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 problema, problema, morte, morte, abismo. E o que diz a palavra? Um abismo gerando outro abismo. Quando você pensa que saiu de um, tu entra em outro. Quando você pensa que saiu de uma coisa, tu entra em outra. Quando você vê que está embaraçado, tua casa quase acabando, você se embaraça de novo. Alguém está vivendo isso? Levante a mão, o Senhor está falando para você se declarar agora em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E que não haja embaraço na tua vida. Deus abençoe a tua vida e que não haja embaraço na tua vida. Alguém mais? Levanta a mão, seja corajoso. Como diz o Senhor, confessa o seu pecado. Senhor, tem coisa na minha vida embaraçada. Eu quero tirar o nó. Eu quero desatar o nó. E para isso eu sei que eu dependo do Senhor. Levanta a mão, diga para o Senhor. Você não está dizendo para mim, irmão. Você não está levantando a mão para mim. Você não está levantando a mão para o teu irmão ver. Você está levantando a mão para o Senhor que pode desembaraçar e desfazer tudo que está feito errado na tua casa. Esse é o Deus que fala que se esse povo se humilhe, para você sabe o resto. Mas eu preciso falar com Deus. Eu preciso abrir espaço para Deus fazer o quê? Senhor, eu quero andar diante do Senhor como meu pai Davi fez.
segundo tudo que lhe ordenei, e guardando todos os meus estatutos e os seus juízos. Você que quer fazer isso, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Você entendeu? Você quer? Essa é a razão de você estar aqui essa noite. Vamos adorar o Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe neste lugar. Compreende por que essas portas estão abertas até hoje? Porque aqui nós recebemos aquilo que vem do céu para nos dar alegria, força, para passarmos uma semana num mundo que jaz no maligno. Mas eu creio que Deus está fortalecendo o seu coração, a sua casa. Deus está trazendo um tempo diferente para você. E mesmo aqueles que ainda não acreditam nisso, poderão sair daqui de forma extraordinariamente abençoados, se confessar com a sua boca o Senhor. Você e a sua casa serão salvos. Você e a sua casa. Você vai chegar em casa, aquilo que estava fora de lugar vai começar a tomar um novo rumo. Amanhã no seu trabalho, aquilo que estava desordenado, você vai ver que Deus vai colocar em ordem. Aquelas pessoas que andam de alguma forma confusas, você vai conseguir encontrar um caminho, porque aqui é o lugar de encontrarmos solução, caminho para a nossa vida. E essa vida vem de Jesus. Feche os seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. E o nosso cântico é pelas grandezas. Senhor, a nossa adoração ao Senhor é a nossa manifestação de gratidão por tudo quanto o Senhor Deus tem feito por nós. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente aqui hoje para todos sempre. Amém. Vamos